Olá, estamos iniciando a aula número 10, que vai falar sobre o método de Lagrange para trabalhar com otimização de funções com várias variáveis, não precisa ser necessariamente duas. Nos nossos problemas, nós vamos ter problemas com três variáveis, para achar máximos ou mínimo de uma das funções dadas. Eu lembro que essas aulas são tiradas de uma lista de teoria e exercícios, e a gente faz aqui a chamada resolução comentada dos problemas. A teoria está aqui no exercício 93. Nós temos uma função com três variáveis, chamada de u, uma função v com três variáveis também, e a gente acaba fixando a imagem de uma delas, no caso da segunda. Aqui a gente está fixando um certo valor, chamado de k. Se a gente quiser montar a função de Lagrange, a gente precisa acrescentar um novo parâmetro, que Lagrange chamava de letra, por exemplo, grega, e aqui a gente está usando o lambda, e essa aqui é a função, mas a resolução vai ser feita através de um sistema montado por equações com derivadas parciais. Então, nesse modelo aqui com três variáveis, x, y e z, nós vamos montar um sistema formado por equações diferenciais. Então, esse ux quer dizer del u, del x, a derivada parcial em relação a x, e vx pega a segunda função e deriva em relação a x. Então, eu tenho a derivada em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z, três equações, e a quarta equação é uma equação que está colocada com a imagem que foi estabelecida da segunda função. Se eu resolver esse sistema, eu vou ter condições de otimizar a primeira função, achar o máximo ou o mínimo da função dada. Quando a gente tiver uma única imagem fixada, eu tenho um vínculo, a inclusão de uma letra. Na aula de hoje, nós vamos apresentar problemas quando houver duas imagens fixadas, aí eu vou precisar agregar mais duas letras, dois vínculos. Mas isso vai ser numa outra oportunidade. Por enquanto, nós temos aqui qual é o processo de Lagrange, que consiste em armar adequadamente um sistema formado por equações que envolvem derivadas parciais. E agora nós vamos ver o problema 94, como que isso é feito. Essa numeração R457 é para mostrar que isso é um exercício resolvido do quarto capítulo aqui do livro Cálculo para Ciências Humanas, da editora Ícone. Eu sou o autor desse livro, então a gente está colocando o crédito da onde foi tirado. Eu tenho aqui uma situação que a gente precisa extrair do texto a função, as restrições, tudo do texto. Então, eu tenho uma produção, uma empresa que produz, tem a fábrica A, fábrica B, fábrica C, produzindo na fábrica A X unidades, na fábrica B Y unidades, na fábrica Z, C, Z unidades. Os seus custos de produção, então aqui eu tenho o custo fixo e o custo variável. Do A, o segundo é do B, e o último, 2Z ao quadrado mais 300, da terceira fábrica, do C. Para o atendimento de um pedido de produção igual a 1.100 unidades, ele quer saber aí na pergunta como que deve ser distribuída a produção X, Y e Z para que se tenha o mínimo do custo total. Então, aqui a gente tem a montagem, né? Aqui tem a sugestão de como montar a chamada função de Lagrange. Mas antes de montar a função de Lagrange, a gente precisa extrair do texto a produção. Fábricas A, B e C, função produção X mais Y mais Z. Função custo total. Eu somo o custo da empresa A, da empresa B, da empresa C. Então, esse problema, colocando numa linguagem matemática, ele seria achar a terna X, Y e Z, onde, para esse custo, com a produção dada por X mais Y mais Z e ela fixada, qual vai ser a terna que vai gerar o custo mínimo? Bom, sabendo agora qual é o par de funções, a função de Lagrange, ela fica então montada dessa maneira. A função a ser otimizada e a letra que nós vamos agregar junto com a imagem que está fixada para a outra função. Isso é só a montagem da função de Lagrange, porque essa função a gente não vai mais usar no problema, a gente vai usar, sim, um sistema formado por derivadas parciais.
qual é o sistema? A função a ser trabalhada, ele quer saber minimizar aqui o custo total. Então, se ele quer minimizar esse custo, então é o custo que é a função principal do problema. É ela que fica isolada. Derivada parcial do custo em relação a x, aqui tem a letra acrescentada, o lambda. Derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z, e a produção que foi colocada na penúltima linha, 1.100 unidades. Aqui a gente tem agora as equações aqui das derivadas parciais. Quando eu vou derivar, então, o meu custo em relação a x, fica 3 vezes 2x, mais 0, mais 0, mais 0, em relação a x. Para a função produção, eu tenho a derivada de x em relação a x, 1, 0 e 0. Aqui eu fiz questão de colocar os zeros para mostrar que a gente trabalha com derivadas parciais, as regras convencionais, as regras das tabelas. E na função produção, eu pego então a minha função produção e coloco que o valor da imagem é 1.100. Aqui eu tenho um sistema formado por 4 equações, 4 incógnitas. Agora, consiste em resolver esse problema. Aí, como é que fica esse problema? Eliminando os zeros, a primeira equação fica 6x igual a lambda. A segunda equação fica 2y igual a lambda. Terceira equação, 4z igual a lambda. X mais y mais z igual a 1.100. Isolo x em função de lambda da primeira. O y isola. O z da terceira isola. E substitui na quarta equação. Substituindo na quarta equação, a gente cai num sistema. A equação aqui tinha uma equação, 3 incógnitas. Fica uma equação, uma incógnita. Tirei o mínimo do primeiro membro, isolo o lambda, eu tenho aqui o lambda igual a 1.200. Com esse lambda, joga na primeira, acho x, joga na segunda, acho y, joga na terceira, acho z. Então, essa daqui é a produção pedida. Pode ver que a soma realmente dá 1.100 unidades. E esses são os valores que iriam minimizar o custo. Porque se eu quisesse agora calcular o custo mínimo, eu iria para a função custo total, iria substituir o x, o y e o z encontrado, e teria, assim, o valor do custo mínimo. Então, isso é Lagrange, usada para 3 variáveis, que não dava para fazer pelo método das derivadas parciais. O problema 95, que aqui aparece, ele também tem esse grau de dificuldade de ter que extrair do texto as informações. Não a função principal, aqui a utilidade ela é dada, ela está expressa aqui. É x vezes y vezes z. Então, ela já foi indicada. Aqui são as variáveis, que representam as unidades x, quantidade de A, y, quantidade de B, e z, quantidade de C. Aí, nós temos depois os preços de venda para montar a função receita. O de A custa 2, a empresa, o B, custa 3, e o C custa 4, respectivamente. As despesas das mercadorias, elas estão todas fixadas no total de R$90, e ele quer saber quais são as quantidades de cada tipo, X, Y e Z, que devem ser adquiridas para maximizar essa função utilidade. Problema, tem que pegar o texto, lembrar que receita total é preço de venda vezes quantidade. Eu tenho aqui 3 artigos, A, B e C, então cada um deles é preço vezes quantidade. O primeiro custa 2, o segundo custa 3, o terceiro custa 4. Aqui já tem o escopo do problema, uma linguagem matemática dele. Achar a terna, onde essa é a utilidade, essa é a receita total, é a restrição orçamentária, e aqui a restrição orçamentária que foi fixada. 90. Para falar assim, por que você não vai montar a função de Lagrange? Poderia? Poderia. A função de Lagrange seria a função U menos lambda vezes a função R. Mas eu já estou colocando já tudo no sistema formado por 4 equações, 4 incógnitas. Derivada parcial de U, derivada parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z, é a função a ser trabalhada, é a primeira, porque ele pede a utilidade máxima, né? E o R junto com o lambda. O R fixado. Aqui eu tenho, então, as equações. Esse problema não dá para fazer como um anterior, porque aqui eu não consigo
isolar o y, isolar o z, isolar o x e jogar na última, porque as equações, elas não são lineares. Quando eu fiz aqui o regramento do produto, nessa função utilidade, por exemplo, quando eu fui fazer a derivada parcial em relação a x, ficou 1 vezes y vezes z. Então, aqui ficaram dois parâmetros, mais um terceiro, que é o lambda. Para resolver esse problema, precisa de um truque matemático, que seria montar novas equações dividindo 1 com 2 e depois 2 com 3. Porque se eu dividir 1 com 2, eu cancelo o z. Se eu dividir 2 com 3, eu cancelo o x. E aí também dá para cancelar o lambda. E quando eu faço isso, eu tenho um balanceamento entre x e y. Então, aqui multiplicando em cruz, eu vou ter, então, 2x igual a 3y. Aqui eu vou ter 3y igual a 4z. Poderia igualar tudo, dizendo que 3y igual a 4z, que é igual a 2x. Com essas informações, de repente, já dá tudo para resolver de cabeça. E 2x igual a 3y igual a 4z, isso é 90. Então, cada um deles é 30. Montando que isso está correto, eu fiz a substituição. Achei o meu x, achei o y, não, achei aqui o z, e aqui estava o y, que era 10. Essas são, então, as unidades de x é 15, de y é 10 e de z é 7,5. É importante separar por ponto e vírgula para não haver conflito na notação do que foi perguntado. Ele queria saber as quantidades, e aqui a gente achou, então, as quantidades de cada tipo. Se quisesse o valor da utilidade máxima, era só substituir na função utilidade e assim achar o valor. Normalmente, numa aula, agora, a gente faz um problema e dá um tempo para o pessoal resolver um problema nesse padrão. Então, eu tenho aqui uma função produção, eu tenho a função custo. Eu falo que o custo fica fixado nesse patamar de 165, indico que a gente vai resolver pelo método de Lagrange e quero saber qual é o valor da produção máxima. E aqui é um teste. A gente dá um tempo de 5 minutos, porque o pessoal vai fazer o quê? Vai pegar a função custo, que é essa segunda função, e vai indicar que o valor da imagem é 165, e vai ter que montar as derivadas parciais como aqui está montado. O que vai acontecer é que vai ter essas situações aqui. O sistema ele fica com uma cara diferente na elaboração agora da resolução do sistema. Porque se eu pegar a produção e derivar em relação a x, aqui fica com 18. Quando eu derivo em relação a y, fica 24. Derivo em relação a z, 36. E o outro lado, que não é linear, se eu vou derivar em relação a x, vai ficar 0. Aqui 3 vezes 2x, poder escrever direto que é 6x, 0 e 0. Observe que aqui a gente vai isolar o x, passando esse termo do segundo membro para lá, dividindo. Assim, eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z isolado. Dá para perceber que 18 dividido por 3, por 6 dá 3, 24 por 8 dá 3, 36 por 12 dá 3. Que o x, y e z são iguais. Mas a ideia é jogar esse x, esse outro y, esse z, ou seja, a 2, a 3 e a 4, substituir na equação 1. Porque quando eu substituo, eu caio numa equação, tá certo que é do segundo grau, mas é uma equação com uma única variável, que é o lambda. Eliminei os parênteses, juntei, queria o mínimo, né? Quer dizer, juntei as frações e aqui achei o lambda. Quem tem o lambda, substitui aqui e vai achar o x, que é 18 sobre 6, 3. O y, 24 sobre 8, 3 também. E o z, 36 por 12, 3. Substitui, acha a produção máxima. Usou Lagrange. Nem precisou montar a função de Lagrange. Isso é mais um preciosismo matemático. É sempre possível fazer, como no próximo problema. E esse próximo problema ele foi colocado para mostrar agora uma situação onde a gente vai ter dois vínculos, duas imagens fixadas. Eu tenho a função principal, que é a função f,
sujeita a essas restrições aqui, olha. Primeiro vínculo, x mais y mais z igual a 1, uma função fixada à imagem. E aqui uma outra função, x mais y menos z igual a 0. Então, aqui eu tenho duas imagens fixadas, por isso que eu vou ter que ter a montagem de duas outras variáveis. Aqui eu coloquei o lambda, aqui eu coloquei o mi. F1 é essa primeira função que aparece aqui, de restrição, e o F2, a segunda função que aparece aqui de restrição. A função f é a primeira função a ser trabalhada. Digerindo isso agora, matematicamente falando, nós temos que trabalhar com a otimização, maximizar essa função com essas restrições. Então, aqui eu montei a função de Lagrange, mas a função de Lagrange vai servir só para a gente se balizar aqui na chamada elaboração do sistema, que agora vai ser 5 por 5. 5 incógnitas, 5 equações. Da função principal eu derivo em relação a x, a y e z, e das restrições eu também derivo em relação a x, y e z. Aqui nós tínhamos duas restrições, duas funções diferentes. Então, por isso que eu chamei a primeira restrição de g, a segunda de h. O primeiro vínculo, x mais y mais z igual a 1. O segundo vínculo, x mais y menos z igual a 0. E essa história de vínculo são essas restrições que aqui aparecem indicadas. Então, agora, reconhecendo qual é a função f, qual é a função g, qual é a função h, nós vamos substituir adequadamente nesse sistema aqui, com 5 equações, 5 incógnitas. Então, o meu sistema, depois que elimina-se os zeros, nós ficamos com esses contextos aqui. O objetivo é achar x, y e z. Então, das duas últimas, dá para achar o z. Porque se eu subtrair uma da outra, eu cancelo o x, cancelo o y e fico com o valor de z. Agora, para achar o x, eu trabalhar com a primeira, achar o y, trabalhar com a segunda, achar o z, trabalhar com a terceira. Quando eu igualo as equações 1 e 2, porque as equações são iguais a lambda mais mi, então aqui agora estou resolvendo o sistema e percebendo que essas equações têm o mesmo segundo membro. Então os primeiros membros são iguais. Se os primeiros membros são iguais, se 3x2 igual a 3y ao quadrado, então x ao quadrado igual a y ao quadrado. Ou x é igual a y, ou x é igual a menos y. Se o x for igual a y, eu vou agora... x é igual a y, eu tenho o valor de z, vamos trabalhar, por exemplo, com a equação número 4. X é igual a y, o z eu tenho que é meio, então eu achei o x e, consequentemente, achei o y. Essa é a primeira solução. A outra solução é quando eu faço x igual a menos y. Se eu fizer x igual a menos y e jogar aqui nessa equação, esse x igual a menos y cancela, vai ficar meio igual a 1. Meio igual a 1, quer dizer que não tem solução. Eu vou ficar apenas com essa única solução encontrada, essa terna. E se eu tenho essa terna, essa é a minha função, substituo o x, o y e o z encontrado, eu tenho o valor máximo. É essa fração aqui, 10 sobre 64. Ou simplificando ou colocando na forma de número decimal. Colocando agora um problema envolvendo o método de Lagrange, montando agora funções, por exemplo, de grau 3 para a produção. Aqui eu peço o valor da produção máxima, o custo foi fixado, por isso que o lambda fica junto com o custo. Na hora da montagem já do sistema montado por 4 equações, 4 incógnitas. Observe que nessa resolução a gente nem escreveu a função de Lagrange. Até poderia escrevê-la, que a função de Lagrange é a produção menos lambda vezes o custo. Mas aqui o que vai ser interessante mesmo é a montagem do sistema. E esse problema foi colocado porque quando a gente resolve o sistema, a derivada de x3 é 3x2. A derivada da parte de baixo aqui vai ficar 2 vezes 2x. Então eu fiquei com essa situação.
Equação do segundo grau, tá vendo? 3x ao quadrado igual a 4 vezes lambda vezes x. Eu simplifiquei o x com o x daqui. Eu dividi ambas as equações por x. Porque eu estou supondo que eu quero encontrar a produção máxima uns valores diferentes de zero para x, para y e para z. Por isso que eu posso simplificar. E se eu simplifico, corto, ou coloco em evidência o x aqui, passou o x para lá dividindo, aí eu consigo isolar o x, isolar o y, isolar o z. Mas isso é importante justificar matematicamente falando. Eu estou buscando uma produção máxima, então a gente está supondo o x diferente de zero. E agora, encontrando x, y e z em função de lambda, substitui aqui na nossa equação. E aí, substituindo, eu vou cair nessa equação em lambda. Dá para agrupar ou colocar o lambda ao quadrado em evidência. E colocando o lambda ao quadrado em evidência, eu vou encontrar que lambda ao quadrado é igual a 576 e a raiz disso é 24. E aí, tendo lambda, eu acho x, depois o y e finalmente o z. Essa é a terna procurada, solução única, é uma terna. E aí, tendo essa terna, a gente, para achar a produção máxima, substitui na função produção o x, o y e o z encontrados. Então, a gente teve aqui a oportunidade de trabalhar com o método de Lagrange em alguns problemas algébricos com duas funções, três variáveis, e nós tivemos a oportunidade de fazer um dos problemas com dois vínculos, onde o sistema montado ele ficou com 5 equações, 5 incógnitas, porque a gente tinha mais de uma restrição. E Lagrange fala, porque a cada restrição agregada, a gente precisa lançar mais uma variável. Então, por isso que aqui lançou-se a variável μ. Existem situações, se a gente tiver mais um vínculo, mais uma restrição. Mas a melhor ferramenta para resolver isso ainda continua sendo o Solver, que é um aplicativo que está presente tanto no Linux quanto na Microsoft. E a gente vai ter a oportunidade em aulas futuras de apresentar a ferramenta do Solver. De qualquer maneira, essa é a aula de Lagrange que está aqui contemplada com alguns exercícios para a gente trabalhar.